quando você fala também do embedded insurance, não adianta a gente criar um produto que ele não faça parte da jornada de contratação de determinado serviço, né? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Bis Hackcast, o videocast da WIMI, onde a gente desbrava e conhece a trajetória de líderes que são uma inspiração para nós. Eu sou a Carolina Kia, uma das fundadoras da WIMI, e hoje cuido da área de Revenue, e tenho o prazer de estar com a Raquel Costa, hoje com a gente. A gente vai falar sobre Embedded Insurance, uma tendência de seguros integrados em plataformas digitais que está transformando a experiência dos clientes. Quando a gente incorpora seguros diretamente em produtos e serviços, as empresas tornam a contratação mais ágil e também conveniente para as pessoas, criando novas oportunidades de negócio e também ampliando o alcance das seguradoras. E essa mudança num modelo que é mais tradicional do setor atende a uma demanda crescente por soluções personalizadas e fluidas, agregando valor às plataformas digitais. Então, a gente vai falar mais sobre esse tema, sobre os desafios e sobre as oportunidades. Eu tenho o prazer e a honra de receber a Raquel Costa, que é superintendente executiva de produto automóvel na Bradesco Seguros. Então, bem-vinda, Raquel. Obrigada, Carol. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar participando aqui dessa conversa com você. Imagina, gente, a Raquel tem uma trajetória consolidada no setor de seguros, que se iniciou como estagiária, ela vai falar um pouquinho mais pra gente. Passou por várias grandes empresas como Azul Seguros, Sul América, tem bastante tempo de experiência nessa estratégia empresarial, inteligência de negócios e também desenvolvimento de produtos. E é uma apaixonada por liderança, quero que a gente fale mais sobre isso aqui também. E ela se destaca muito, uma liderança de muito destaque na Bradesco Seguros. Então, Raquel, vamos começar. Você que tem uma trajetória super interessante no setor de seguros, passando por várias diferentes empresas e funções. Como que foi sua trajetória até aqui? Conta pra gente. Nossa, que legal, né? São muitos anos, então vou ter que contar quase um filme, né? Tentar resumir. Na verdade, poucos sabem que minha formação é em estatística, Nossa. né? Então, na época que eu me formei, era uma profissão pouco conhecida, agora, por conta de ciência de dados e tudo mais, é uma profissão que tem crescido bastante, né? Uhum. E aí, na época, eu mandei o meu currículo para a Bradesco pelo correio, né? Hoje em dia, ninguém nem escuta falar nisso. E aí, eu comecei um estágio na Bradesco, cheguei a ser efetivada, e aí, como você contou, fui passando por algumas seguradoras do mercado, né? Então eu cumpri todos os papéis para poder alcançar esse cargo que eu tenho hoje. Então fui analista, fui coordenadora, fui estagiária, até chegar aqui nessa posição que eu me encontro hoje na Bradesco. Em 2014 eu tive a honra de retornar à Bradesco, a Bradesco novamente abriu portas para mim, e aí eu comecei na Bradesco, em 2014, atuando na parte de subscrição de automóvel. Uhum. Então na Bradesco eu já estou em 10 anos na Bradesco, Uhum. e aí eu passei pela área de subscrição, pela área de produto, e aí eu tive o prazer de ter experiência em trabalhar em ramos elementares, que eu Uhum. recebi esse convite em 2021. E agora, esse ano, eu retorno para automóvel, que é toda a minha experiência de mercado, sempre foi no ramo de automóvel. Uhum. Acho que quando a gente fala automóvel, fica mais claro na cabeça das pessoas do que se trata, né? Mas fala pra gente um pouco sobre o que é essa parte de ramos elementares. Você que teve a trajetória em automóvel e teve a oportunidade de ficar um tempo em ramos elementares, quais são as diferenças, quais são as grandes, diferenças da jornada das pessoas e quando a gente trabalha esses dois produtos diferentes? Aqui no Brasil, o automóvel é um ramo bem, né, conhecido pela população, pela necessidade. E ramos elementares, apesar do nome elementar, não tem Uhum. nada de elementar, né? Eu costumo dizer que é um seguro de patrimônio, Tá. exceto o automóvel, que tem um ramo específico. Mas aqui eu estou falando do seguro residencial, que é um seguro também muito importante, mas aqui no Brasil ainda tem um desconhecimento da importância dele pela população. Uhum. Tem o seguro empresarial também, que tem a sua importância para as empresas, para poder garantir a continuidade do negócio em caso de algum evento. Tem o seguro de equipamentos, né, lá, quando eu atuava em ramos elementares, eu cuidava de seguros de equipamentos e hoje está muito alto a questão de equipamentos agrícolas, Uhum. né, por conta aí do crescimento do mercado. Porque eu estou falando de seguro de cartão de crédito, de seguro de celular, e aí tem uma infinidade de seguros, e essa acho que é a principal diferença. Automóvel é um mercado muito competitivo, e por ser competitivo, a pressão é muito grande pela disputa de uma fatia do mercado.
E quando eu falo de ramos elementares, eu estou falando que é uma área muito diversa, né? Com muitas coberturas diferentes. Uhum. Quando a gente fala de um residencial, tem uma cobertura que é muito importante, que é do dano elétrico, por exemplo, o incêndio também. E principalmente as assistências, quando eu falo do empresarial, já é um pouco diferente. Dependendo do tipo de empresa, tem coberturas que são mais importantes. Então, Uhum. quando eu falo de uma academia, tem uma quebra muito grande de espelhos, né? Então, a Ó. cobertura de vidro é importante. Quando eu falo de um escritório, já é uma outra necessidade. Quando eu falo de uma loja, é uma perda de aluguel, por exemplo. Uhum. Então, ele acaba sendo muito variado, né? E aí precisa muito de um corretor, principalmente, ajudando na escolha das coberturas, das cláusulas que melhor atende à necessidade do cliente. Uhum. Quando a gente pensa em seguros é algo muito interessante, né? Porque é um produto que a gente não quer usar, mas a gente quer estar coberto e a gente não quer nem lembrar que tem, né? Acho que esse é o ideal, quando a gente nem lembra que tem. Como que foi sua decisão de... Como que você chegou até o mundo dos seguros, Raquel? Como que foi isso? Eu costumo dizer que o mundo dos seguros é apaixonante. Depois que você entra, você tem muita dificuldade de sair, Tá. né? E quando eu entrei por conta como eu comentei, né, uma amiga mandou meu currículo para Bradesco, É. né, eu nem imaginava, quando eu escolhi a carreira de estatística, a gente achava que era para trabalhar em determinada área, né, só na área de pesquisa, né, IBGE, censo e tudo mais. Mas depois a gente fui descobrindo que tem uma ampla atuação a questão da estatística, inclusive no seguro, tem uma participação muito importante na construção dos modelos de precificação, na Uhum. construção dos modelos de fraude, então, na parte também de CRM. Então, Uhum. a formação estatística, atuária, tem uma importância muito grande dentro do ramo de seguro. Uhum. E eu não conhecia, né? Depois que eu entrei, né, que eu fui entendendo a importância. Hoje eu trabalho com mais de 10 estatísticos e atuários na área, né? Então, só na Bradesco tem muitos, né? Em várias áreas, não só a parte de produto e precificação, mas a parte também de construção de BIs e tudo mais. Uhum. Então, hoje é um ramo muito importante para essa formação. Sem dúvidas. E quando a gente pensa em seguros também, a gente tem alguns tipos de pessoa com quem a gente se relaciona, né? Tem o papel do corretor, que é muito importante para vocês. E aí você falou aqui, né, automóvel, a gente está falando ali direto com o cliente final, mas também tem, às vezes, um B2B, quando a gente pensa num dono de academia, por exemplo, né? Uhum. Tem diferentes pessoas com quem a gente se relaciona, porque a gente precisa entregar valor de diferentes formas. Exato. Então, na construção do produto, Carol, a gente tem que pensar nisso, né? Uhum. Quando você fala também do embedded insurance, não adianta a gente criar um produto que ele não faça parte da jornada de contratação de determinado serviço, né? Por exemplo. Então, são vários stakeholders que a gente tem que trabalhar, né? E pensar um pouco na personalização da nossa jornada e do nosso produto, levando essa necessidade em consideração. Ah, legal. Você falou de embedded insurance, é o que exatamente sobre o que eu queria falar. A gente está falando de um novo formato de entrega de serviço, né? Um novo formato de entrega de valor para as pessoas e como elas acessam os seguros. Como que você vê isso evoluindo nos próximos anos? O que que você vê acontecendo hoje já em embedded insurance? É, a questão do digital, né, das compras digitais, da questão de ter o celular na palma da mão, muitas vezes, isso fez com que o mercado encontrasse um novo nicho de atuação, né? Quando eu trabalhava, né, estou falando como se fosse há muito tempo, mas eu mudei para automóvel em janeiro, mas o ramos alimentares tem uma baita oportunidade quando a gente fala desse novo canal de oferta de seguro, né? Então, o que eu vejo que é importante, né, é a jornada simplificada para o cliente na contratação do seguro, apesar do seguro ser algo que muitas das vezes gera muita dúvida em relação às coberturas e serviços, tanto a jornada tem que ser simples, como também a própria cobertura tem que ser simples para o conhecimento do cliente, né? E o que eu vejo são novos tipos de seguros que a gente que a gente não falava tempos atrás, né? Então, com o Pix agora, foi criado falando um pouco da Bradesco, tem um seguro de proteção digital, se acontecer algum roubo do aparelho, né, e acontecer alguma movimentação de Pix que seja não feita pelo cliente, né, então tem cobertura para isso. Lá no passado não tinha essa necessidade. Uhum. Então, são novas necessidades
que vêm surgindo e a gente precisa ajustar e criar novos produtos para poder atendê-las. Legal. Quando a gente pensa na evolução da tecnologia, a gente Sim, vai se adaptando a ela, e aí também a criatividade em torno dos golpes também vai exatamente. aumentando, né? Isso. E aí a gente precisa se adaptar e de novo, e de novo, e de novo. Então, como vocês lidam com isso, Raquel, com as novas tecnologias que surgem, esse do Pix que você deu de exemplo, e aí como que vocês se protegem ao que pode acontecer? Como você, enquanto alguém de produto, pensa em novas soluções junto com o seu time, entende o que está acontecendo no mercado e se adapta? Como que é um pouco desse processo? Conta pra gente. Esse mundo é um mundo muito novo, né, Uhum, aqui para todas as seguradoras do Brasil, né? Aliás, não só as seguradoras, mas para o mercado como um todo, né? uhum, E a gente tem que ir aprendendo e não replicar os processos que acontecem hoje. É, eu não vou colocar fora digital, porque acaba sendo um processo digital também, né? sim. Mas um processo de contratação através de um corretor, por exemplo, precisa ser diferente de um processo de contratação feita direto pelo cliente, né? Uhum, Muito, principalmente ainda através do celular, né? O que a gente tem percebido é que a gente tem que ter uma especialização muito grande em relação a essa detecção de fraude, porque isso tem evoluído muito, né? Então, a nossa busca e pesquisa em relação a como se proteger de contratações através desse canal é diferente de como a gente pensa em se proteger de uma contratação através do corretor, uhum, né? Porque o corretor, de alguma forma, ele acaba já fazendo esse filtro, né? Em relação faz uma seleção, vamos colocar dessa forma, né? Que acaba de alguma maneira protegendo as seguradoras. uhum. Então, o que a gente tem percebido é que a gente precisa fazer algumas validações para poder garantir que quem está do outro lado, de fato, é uma pessoa real. E isso, quando a gente fala de um seguro através de corretor, não preciso, porque o corretor, de alguma forma, já faz isso. Ah, Então, eu estou colocando um exemplo, mas existem outras questões que a gente tem que se preocupar, até mesmo na regulação de um sinistro, né? uhum. Que o mercado de fraude é um mercado que se aprimora também, né? Sim. E aí a gente precisa ficar a todo tempo se especializando, principalmente na entrada desses riscos dentro da seguradora, para evitar que a gente tenha um problema no pagamento do sinistro. Sim. Nossa, eu imagino as histórias, né, que acontecem, porque as criatividades em torno das fraudes não tem limites. Eu lembrei aqui que a gente fez um projeto, né, juntos, usando personas sintéticas, e eu acho que isso é um pouco também, né, de como que a gente usa dados reais, como a gente usa uma base de dados para entender mais de comportamentos, para a partir disso ou melhorar os produtos que a gente já tem, ou ainda criar novos produtos, pensando em jornada, enfim, eu acho que isso é muito do que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Na UIM a gente fala muito sobre tecnologia que importa, que é de fato a tecnologia é um fato novo que impacta o comportamento e a partir dessa compreensão do comportamento que a gente cria novas soluções, novos produtos e novos serviços. A tecnologia acaba sendo o meio, né? Ela nunca é o fim. E acho que vocês têm feito isso super bem. Quando a gente pensa em embedded insurance, que é o que a gente falou, a gente pensa em embedded finance também. Na UIM a gente tem feito muitos eventos, tem falado bastante sobre isso, e são tendências que caminham juntas. E você, dentro de Bradesco Seguros, que está ali conectada a Bradesco, como que você entende essa integração de seguros nas plataformas financeiras também, gerando mais valor para os clientes, para os consumidores, Raquel? Essa sua pergunta é muito interessante, porque como a gente está na plataforma da Bradesco, a gente já tem aí uma série de seguros embutidos aí na jornada de contratação, na jornada do cliente dentro do aplicativo do banco, né? Uhum, E aí o que a gente tem aprendido muito é que não basta colocar um produto dentro dessa plataforma. uhum, Se na jornada ninguém acorda, né? Pensando, eu vou abrir o aplicativo do Bradesco e vou contratar um seguro residencial, por exemplo, né? Então a oferta desse sim. produto tem que ser no momento que o cliente esteja pensando em algo para sua casa, por exemplo, né? Vou pagar um IPTU, nossa, deixa eu lembrar o cliente que ele precisa contratar um seguro residencial, Uhum, porque é algo importante para a casa dele e, além disso, comunicar valor para aquele cliente, né? Falar de fato das coberturas e serviços que mais atendam à necessidade, à dor que ele esteja sentindo, pensando que
como você colocou, cada cliente tem uma necessidade e comportamentos diferentes. Então, quando a gente comunica como o seguro residencial, e aí eu estou dando só um exemplo do seguro residencial, Uhum. como ele abrange uma série de coberturas e serviços, no momento também da gente comunicar o produto, falar de qual serviço e cobertura mais atraente, né, que atende melhor a necessidade e a dor daquele cliente. Uhum. Então, o que a gente foi descobrindo ao longo do caminho é que mais importante do que ter um produto é ter uma jornada que faça sentido para o cliente no momento que ele esteja pensando naquele patrimônio, por exemplo. Ótimo. É isso que você fala, é sutil, mas é importante, né? Na hora que ele esteja pensando sobre o patrimônio, e não Exatamente. na hora que, de repente, um problema aconteceu, ou às vezes alguma coisa aconteceu, que ele se lembra também da necessidade de seguro, né? Sim, Então a gente não quer pensar, mas às vezes precisa pensar, porque eventualmente algo acontece na nossa vida e a gente tem que estar preparado para isso. E aí essa tendência tem um impacto na distribuição tradicional de seguros também. E aí eu queria entender como que vocês veem parcerias, como que vocês têm visto essas integrações de oferta de seguros em outras plataformas financeiras ou até em outros parceiros, se isso tem acontecido lá de alguma forma tem. também. Tem sim. A gente tem já feito parcerias, né, com bancos também, né, com outras empresas, né, mercado de varejo, por exemplo, né, para oferecer os nossos produtos. E o que eu vejo é que tem espaço para todos os canais, né? Tem um espaço, acho que o corretor tem um papel muito importante na distribuição do seguro. Ele pode fazer parte, do momento inicial de contratação de uma parceria dessa, ou também, se o cliente pode fazer uma autocontratação e a gente depois indicar um corretor caso o cliente queira. Uhum, Então, isso tudo depende muito de qual que é o tipo de parceria, quais são os clientes daquela empresa que a gente está fazendo parceria, quais são as características, então tudo isso tem que ser avaliado. uhum. Mas eu acredito que tem espaço para tanto um canal desse que você está comentando, como ainda sim um canal tradicional, que é o canal através dos corretores. Uhum. Porque dependendo do produto que você vai contratar, e aí a complexidade desse produto, é muito importante a orientação do corretor e a participação como uma consultoria para melhor indicar coberturas e cláusulas que são necessárias para aquele tipo de cliente. Legal, o corretor de fato tem um papel muito importante, né, no modelo de negócio de vocês, é a ponte de muita confiança com o cliente também. Sim. Legal. Eh, Esse embedded insurance, ele ainda está ganhando espaço no Brasil. O que que você acredita que falta para essa tendência realmente escalar no mercado nacional? Tem alguma coisa que você tem visto que está ganhando mais força, alguma tendência nessa linha? Eu acredito que é uma maior conscientização da população brasileira da necessidade de se fazer um seguro. Eu Uhum, acho que aqui, diferente do que acontece em outros países, existe ainda uma falta de conscientização da importância. Quando eu falo de seguro residencial, por exemplo, a penetração em relação à quantidade de residências existentes e as pessoas que possuem seguro para aquelas residências gira aí em torno de 15%. nossa. É uma penetração muito baixa quando eu olho outros países, né? Principalmente da América Central, por exemplo, né? Então, e também da Europa, enfim. E isso, com tantos problemas de recorrência de eventos climáticos, essa penetração deveria ser um pouco maior, né? E Uhum. que não é ainda. Então, acho que a gente precisa ainda de ter uma maior consciência em relação à necessidade e importância da gente fazer um seguro. Nossa, esse dado é muito interessante. 15% só das pessoas que possuem uma casa, né, pensam no seguro. Por que que você acha que esse número tá baixo, assim? Tem muito mercado ainda para ser Sim. explorado, né? Eu acho que por conta dessa falta de conscientização, a gente tem trabalhado muito isso. É claro que esse percentual muda de acordo com a região. No sul esse percentual é um pouco maior, mas é uma coisa que ainda é engraçada, né? Hum, A gente tem uma cobertura de alagamento é. que ainda é pouco contratada pelos clientes, inclusive da região que tem uma recorrência de eventos climáticos tão altas como o sul. Então, mesmo para os clientes que contratam o seguro residencial, ainda assim contrata sem uma cobertura que é importante para o risco que ele tem, né? Nossa. Então, eu acho que é a questão da falta de conscientização. Então, eu acho que o corretor, né, que a mídia tem um papel muito importante
nessa conversa que a gente está tendo aqui, né, quanto mais pessoas ouvirem e entenderem da importância da contratação do seguro, eu acho que, de alguma forma, a gente acaba contribuindo para o aumento desse mercado. Sem dúvida. E quando a gente vai para automóvel, para o produto automóvel, Raquel, esse número, as pessoas já têm um pouco mais de consciência, elas já estão mais acostumadas a contratar esse seguro? Como que você enxerga? Sim, quando a gente fala de automóvel, o cenário é um pouco diferente, né? O Uhum, cenário é bem maior do que do seguro residencial, uhum. mas ainda assim existe aí um grupo e aí o que que é importante, né, é a gente falar um pouco sobre as seguradoras que são reguladas pela SUSEP, né? Hoje as seguradoras têm um órgão que regulamenta e existe aí pessoas que fazem ainda seguro com empresas que não são regulamentadas pela SUSEP e acabam correndo um risco, né? Uhum. Então, acho que ainda falta também um pouco de esclarecimento da população da importância na hora de escolher a sua seguradora para fazer o seguro do seu veículo. Nossa, sem dúvida. Esses dias eu saí com um amigo e aí entrei no carro dele, ele falou: "Ai, não tenho seguro ainda". Me deu até um negócio assim de estar andando num carro que não estava com seguro, parece que é uma coisa já tão óbvia, imagino que seja maior esse número mesmo. Então as pessoas precisam estar mais atentas a seguradoras que estejam certificadas pela SUSEP. E Exatamente. elas conseguem ter acesso a isso Sim, sim, no site da no SUSEP. site da própria SUSEP. Sim. Legal. Eh, eu queria entender um pouquinho, agora que você voltou para automóvel, Raquel, o que que você enxerga de desafios para esse ano, ou desafios até olhando para frente da sua trajetória no produto automóvel agora, o que que você tem de grandes apostas, ou um pouco do que você está enxergando para o futuro? É, eu estou chegando agora no automóvel, né? Estou em Aham, fase eu voltando. estou voltando para automóvel. É. Eu saí de lá na época da pandemia, e na pandemia teve aí uma mudança de mercado, né? Com toda a necessidade que aconteceu nesse período. Mas quando eu vejo aqui o automóvel, tem a questão dos veículos elétricos, que para as seguradoras ainda é um desafio, né? Porque a gente precisa entender melhor como é que vai ser eh, a regulação desses sinistros, quais problemas esses veículos podem ter quando eles ficarem mais velhos, né? Então, ainda tem essa questão que nós estamos aprendendo em relação a esse tipo de tecnologia, Uhum, né? É muito muito nova, nova. então a gente ainda está aprendendo em relação a isso, então tem esse desafio. Tem um desafio aí do próprio Open Insurance, né? Que é um mercado novo para a gente, que a gente não sabe ainda muito o que vai acontecer. Tem a nova lei do seguro, que tem uma série de mudanças em relação às obrigações das seguradoras, né, em relação ao cliente. Então, a gente está discutindo a nova lei, entendendo quais são os impactos. Quando a gente fala de mercado, automóvel é um mercado muito competitivo, porque quando eu entrei na área de seguros, a gente falava só de 3 seguradoras. Quando você olha agora, né, você vê aí tem 10 seguradoras, 15 seguradoras concorrendo lá, uma fatia desse mercado. E Uhum, aí, olhando um pouco o desafio da seguradora, tem essa questão da competitividade, né? uhum, De fato, a gente entregar um valor para o cliente que seja um preço competitivo em relação ao mercado, né? Então tem esse desafio daí da gente equilibrar a balança, né? De uhum, ter uma rentabilidade e da mesma maneira a gente conseguir aí ter um valor que seja competitivo o que as outras seguradoras oferecem no mercado. uhum. Tem a questão da insegurança em relação à economia, porque isso pode, de alguma forma, afetar o valor das peças. Então, tem muito cenário de incerteza, Uhum. né? E que aí isso eu enxergo como um grande desafio para as seguradoras. Legal. Raquel, eu queria falar um pouquinho de você, assim, e tô curiosa, porque você, estatística, mulher, com uma superposição em um dos maiores bancos do Brasil, né? É, como que é para você essa trajetória, assim, como que você organiza o seu tempo, o seu dia? Não sei se você já parou para pensar, assim, onde você chegou e quais foram os pontos que te ajudaram a chegar até onde você está hoje. Nossa, Carol, Hã. eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 21 anos e uma filha de 13. Não acredito, olha só. Então, vou te dizer que não é fácil, mas
eu conto com uma rede de apoio que me ajuda muito, né? E eu acho que é isso que possibilita que muitas mulheres atuem no mercado, né, e tudo mais. Tenho meu esposo, é claro, que me ajuda, eu tive minha mãe que me apoiou muito. Uhum. Então, é muito dessa questão de você entender que você não precisa ser uma super mulher em casa, nem uma super mulher do trabalho, porque às vezes a gente quer ser perfeita em tudo, né? Uhum. E acaba se cobrando demais e sendo o nosso pior inimigo, né? Uhum. Então, entender que você não precisa ser a super mulher e que você pode sim pedir ajuda e ter uma rede de apoio que consiga, né, você orquestrar bem os seus tempos de movimentos. Uhum. Então, acho que para eu alcançar e chegar até aqui, eu pude contar com essa rede de apoio. Uhum. Nossa, você tem um filho já adulto e Sim, uma filha adolescente. exatamente. Eu vivo 2 momentos na minha vida. Que legal! Como que eles enxergam, assim, um pouco do seu trabalho? Vocês conversam um pouquinho sobre isso em casa? Como que Sim. é? Eu agradeço ter Aham. 2 filhos que possibilitem que a mãe deles trabalhe tanto, né, vamos colocar assim, né, então eu Aham. agradeço isso a eles. Mas eles são, e aí é natural, né, que a gente vá, por conta da nossa dinâmica, tornando eles mais independentes, né. Uhum. Então eu também tenho que eles também me ajudam muito, né, então Pedro tem uma diferença de 8 anos com a Sofia, por muito tempo ele tomou conta da irmã para mim, por Ah, exemplo, que né. legal. É claro, né, não é imputando responsabilidade para ele nesse sentido, mas em determinadas situações ele olhou a irmã dele para eu poder fazer uma viagem e tudo mais. Então é muito nesse sentido, eu acho que eles entendem, porque desde novos, eh, convivem com a mãe nessa correria, né, sempre, trabalhando e buscando o melhor para eles, e eu também entendendo que eu tive filhos para ser livres, e não para ficar embaixo das minhas asas. Então, de alguma forma, eu fui dando responsabilidade para eles também, construírem uma carreira ou algo que faça sentido na vida deles. Ótimo, muito legal. Essa rede de apoio é bem importante também, até porque você está sempre entre São Paulo, Rio, né? Sim. Agora eles estão maiores, já conseguem ficar. Ótimo. E eu queria, caminhando já para o fim, pensar e te escutar um pouco sobre liderança. Eu acho que da mesma forma, né? Você teve essa trajetória, cresceu muito, com certeza precisou liderar muitas pessoas ao longo do caminho, né, Raquel? Qual que é a sua visão sobre liderança? Qual que é o papel de você enquanto líder, dessa área na Bradesco? Me conta mais sobre sua visão. Tem um ponto que eu vou ter que voltar um pouco a minha história, né, Uhum, porque as pessoas podem perguntar, imaginar, né, como é que a Raquel por que que a Raquel escolheu estatística em 1996, né, que não era uma profissão tão conhecida pelo mercado. aham. Na verdade, o que eu queria era ser, professora de matemática. Uau! E aí eu pensava, porque meu propósito na época, eu precisava trabalhar, né, eu vim de uma área muito humilde do Rio de Janeiro, Uhum, morei muitos anos numa favela, e eu queria ter uma condição melhor do que meus pais puderam me proporcionar. uhum, Então pensei, olha, professora de matemática não vai faltar emprego, né? Eu gosto de matemática, então vou juntar um útil ao agradável, que meu propósito é trabalhar. Ao longo do tempo, né, eu fui tendo oportunidade de crescimento na minha carreira, né? aham. E cheguei em uma posição de liderança. E eu assisti uma palestra do Sérgio Cortella, tive a oportunidade de agradecê-lo por essa palestra depois, para poder explicar para ele, que é Aham. qual é a sua obra. E essa palestra dele, que eu assisti quando eu trabalhava na Azul, me impactou muito. Eu fiquei algumas semanas pensando o que que eu queria deixar para o mundo, né? Uhum, E aí, nesse mesmo momento, uma pessoa da minha equipe estava saindo da empresa, da empresa que tinha conseguido um emprego melhor e tudo mais, e ele foi e me falou, Raquel, obrigada por tudo que você fez por mim, porque eu estou saindo daqui melhor do que quando eu cheguei. E aí, quando isso aconteceu, eu pensei, nossa, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, né? Eu uhum. quero ajudar, apoiar as pessoas no seu desenvolvimento. Então, desde então, é tudo que eu alcancei até agora porque eu foquei em pessoas, né? Foquei em liderar pessoas, foquei em apoiá-las no seu desenvolvimento, dando feedback, dando orientações. Hoje eu faço mentoria, porque até então eu estava muito focada no meu time e eu Uhum. vejo que eu posso ajudar outras pessoas além da Bradesco Seguros, né? Eu posso ajudar outras pessoas em outras áreas, né? Uhum. Então eu já dou mentoria para pessoas fora da Uau! minha empresa.
E aí, porque principalmente mulheres, né? Porque tem uma série de questões, né, relacionadas a comportamentos que nós temos diferente do que acontece com os homens e como lidar com essas situações. Então, hoje eu expandi isso e tenho ajudado pessoas além da empresa. Nossa, então além do seu próprio time, de olhar para as pessoas do seu próprio time, acompanhar o desenvolvimento delas, você tem feito mentorias também para outras pessoas que querem, enfim, algumas dicas, algumas coisas assim. Exato. Que Eu legal. tive a oportunidade de ter 3 cursos de mentoria Aham. na Bradesco Seguros. A Bradesco investe muito em treinamento Uhum. e aí apoia muito no desenvolvimento das pessoas, e aí eu entendi que eu poderia ajudar outras pessoas além da empresa, né. O que É você uma acha? forma de dar para o mundo o que eu recebi, né. Sim, sem dúvida. E você, enquanto líder, o que você acha que é chave, assim, para uma boa liderança? Se fosse pensar em dois, três pontos que fazem um bom líder, uma boa líder, o que você deixaria de mensagem ou dica? Eu acho que a primeira questão é ter empatia, Uhum, né, eu acho que é uma escuta ativa, uhum, né, porque às vezes a gente está ouvindo o liderado, mas não está ouvindo de forma genuína, entendendo o que está por trás daquilo. A outra coisa que é muito importante é o dar o feedback, né. Muitos liderados, às vezes, não acabam saindo da empresa porque não se desenvolveram, porque o líder não fez o papel dele. Dar feedback, eu costumo dizer que é um presente. uhum, E se é um presente, você tem que ter todo o cuidado para poder fazer a preparação desse feedback. uhum. Então, acho que também é importante a questão de dar o feedback. E uma outra questão, acho que é ser humilde e entender que você não está pronto. Você nunca vai estar pronto. Que a versão da Raquel de amanhã vai ser melhor do que a versão dela hoje. Então, Uhum, entender que a questão da humildade você pode ensinar para o seu liderado, mas você também tem muito que aprender. uhum. Então, acho que tem muitos, tá, Carol? Mas eu destacaria esses 3 hoje. Nossa, já aprendi um monte aqui, então, essa empatia, o feedback como presente, né, e a humildade, porque a gente também está evoluindo enquanto Sim, liderança, né, e a gente está fazendo o nosso melhor ali, mas a gente também está evoluindo, também está aprendendo, acho que é uma troca, né. sim. Aprendi muito sobre embedded insurance, embedded finance. Tô super impressionada com a sua trajetória, sua história. Fiquei até emocionada ali quando você falou um pouco da escolha pela professora de matemática e um pouco do seu sonho e legado. Eu queria deixar esses minutos finais para você, né, fechar, se despedir e também para falar um pouquinho sobre onde as pessoas conseguem acompanhar mais o seu trabalho, de repente te mandar uma mensagem para se conectar e estar mais perto de você. Eu que quero agradecer o convite. Para mim é muito bacana ter esse espaço para poder falar um pouco da minha trajetória, falar um pouco sobre o mercado de seguros, que é um mercado que, como eu comentei, né, a gente precisa divulgar mais para a população, da importância dele. Eh, eu tô se as pessoas quiserem me procurar, podem me procurar pelo LinkedIn, eu acho que o LinkedIn é o melhor canal. Podem me mandar uma mensagem por lá e a gente continua essa conversa, caso alguém se interesse aí por se explorar melhor, determinado assunto. Ótimo, e a Raquel responde, gente, o LinkedIn. A gente começou a fazer um projeto da Oi, Bradesco Seguros e eu te mandei uma mensagem, eu lembra? respondo. E ela respondeu, então super acessível, solista. Raquel, muito obrigada mesmo. Acho que de fato a gente precisa dar espaço para mais lideranças tão inspiradoras quanto você. Obrigada pela sua presença e por ter compartilhado as suas histórias e seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, Carol. Bom, gente, a gente conversou com a Raquel Costa. Eu fico muito feliz de gravar esses episódios do BizHackCast com tantas lideranças que nos inspiram. Acho que a forma que a gente encontrou aqui na WIMI de compartilhar com vocês um pouco mais desse privilégio que a gente tem mesmo de ter conexão com tantas lideranças que estão moldando os seus setores, seus segmentos, estão fazendo coisas incríveis acontecerem. A gente tem muitas conversas que a gente já gravou, então vocês encontram nos nossos canais, nas nossas redes, no YouTube. Assistam porque estão todas muito legais. Obrigada para quem acompanhou a gente até aqui e fiquem ligados para os próximos episódios. Valeu, gente!